O vídeo que vocês assistirão a seguir foi construído por estudantes da área da saúde que frequentam um laboratório de estudos em atenção primária da UFRJ, o LEAP, durante a pandemia de Covid-19. Que o irmão, com uma incompreensão típica de homem, falasse demais diante da namorada. Eles não visitavam mais o irmão de Petrópolis e muito menos a cunhada. É sim, interrompeu-o a tempo antes que ele falasse demais. Olha, mocinha, você entra por aquele beco e não há como errar. Na casa de tijolo vermelho, você pergunta por Arnaldo, meu irmão. Ouviu? Arnaldo. Diz que lá em casa você não podia mais ficar, diz que na casa de Arnaldo tem lugar e que você até pode vigiar um pouco o garoto, viu? Mocinha desceu do automóvel e durante um tempo ainda ficou de pé, mas pairando entontecida sobre rodas. O vento fresco soprava-lhe a saia comprida por entre as pernas. Arnaldo não estava. Mocinha entrou na saleta onde a dona da casa, com um pano contra pó amarrado na cabeça, tomava café. Um menino louro, de certo aquele que Mocinha deveria vigiar, estava sentado diante de um prato de tomates e cebolas e comia sonolento, enquanto as pernas brancas e sardentas balançavam-se sob a mesa. A alemã encheu-lhe o prato de mingau de aveia, empurrou-lhe na mesa pão torrado com manteiga. As moscas zuniam. Mocinha estava fraca. Se bebesse um pouco de café quente, talvez passasse o frio no corpo. A mulher alemã examinava de vez em quando em silêncio. Não acreditara na história de recomendação da cunhada, embora de lá tudo fosse de se esperar. Mas talvez a velha tivesse ouvido de alguém o endereço, até num bonde. Por acaso, isso às vezes acontecia. Bastava abrir um jornal e ver que acontecia. É que aquela história não estava nada bem contada, e a velha tinha um ar sabido, nem sequer escondia o sorriso. O melhor seria não deixá-la sozinha na saleta com o armário cheio de louça nova. Preciso antes tomar café, disse. Depois que meu marido chegar, veremos o que se pode fazer. Mocinha não entendeu muito bem, pois ela falava como gringa, mas entendeu que era para continuar sentada. O cheiro de café dava-lhe vontade e uma vertigem que escurecia a sala toda. Os lábios ardiam secos e o coração batia todo independente. Café, café, olhava ela sorrindo e lacrimejando. A seus pés o cachorro mordia a própria pata, rosnando. A empregada, também meio gringa, alta, de pescoço muito fino e seios grandes, a empregada trouxe um prato de queijo branco e mole. Sem uma palavra, a mãe esmagou bastante queijo no pão torrado e empurrou-o para o lado do filho. O menino comeu tudo e, com a barriga grande, agarrou um palito e levantou-se. Mãe, 100 cruzeiros. Não. Para quê? Chocolate. Não. Amanhã é que é domingo. Uma pequena luz iluminou Mocinha. Domingo? O que fazia naquela casa em vésperas de domingo? Mas bem que gostaria de tomar conta daquele menino. Sempre gostara de criança loura. Todo menino louro se parecia com o menino Jesus. O que fazia naquela casa? Mandavam-na à toa de um lado para outro, mas ela contaria tudo. Iam ver. Sorriu encabulada. Não contaria era nada, pois o que queria mesmo era café. A dona da casa gritou para dentro e a empregada, indiferente, trouxe um prato fundo, cheio de papa escura. Gringos comiam muito de manhã e isso Mocinha vira mesmo no Maranhão. A dona da casa, com seu ar sem brincadeiras, porque gringo em Petrópolis era tão sério como no Maranhão, a dona da casa tirou uma colherada de queijo branco, triturou-o com o garfo e misturou-o à papa. Para dizer a verdade, porcaria mesmo de gringo. Pôs-se então a comer, absorta, com o mesmo ar de fastio que os gringos do Maranhão têm. Mocinha olhava. O cachorro rosnava as pulgas. Afinal, Arnaldo apareceu em pleno sol, a cristaleira brilhando. Ele não era louro. Falou em voz baixa com a mulher e, depois de demorada confabulação, informou firme e curioso para a Mocinha. Não pode ser não. Aqui não tem lugar não. E como a velha não protestasse e continuasse a sorrir, ele falou mais alto. Não tem lugar não, ouviu? Mas Mocinha continuava sentada. Arnaldo ensaiou um gesto. Olhou para as duas mulheres na sala e vagamente sentiu o cômico do contraste. A esposa esticada e vermelha, e mais adiante a velha murcha e escura, com uma sucessão de peles secas penduradas nos ombros. Diante do sorriso malicioso da velha, ele se impacientou. E agora estou muito ocupado. Eu lhe dou o dinheiro e você toma o trem para o Rio, ouviu? Volta para a casa de minha mãe, chega lá e diz: Casa de Arnaldo não é asilo, viu?
Aqui não tem lugar. Diz assim, casa de Arnaldo não é asilo não, viu? Mocinha pegou no dinheiro e dirigiu-se à porta. Quando Arnaldo já ia se sentar para comer, Mocinha reapareceu. Obrigada. Deus lhe ajude. Na rua, de novo pensou em Maria Rosa, Rafael, o marido. Não sentia a menor saudade, mas lembrava-se. Dirigiu-se para a estrada, afastando-se cada vez mais da estação. Sorriu como se pregasse uma peça a alguém. Em vez de voltar logo, ia antes passear um pouco. Um homem passou. Então uma coisa muito curiosa e sem nenhum interesse foi iluminada. Quando ela era ainda uma mulher, os homens. Não conseguia ter uma imagem precisa da figura dos homens, mas viu a si própria com blusas claras e cabelos compridos. A sede voltou-lhe, queimando a garganta. O sol ardia, faiscava em cada seixo branco. A estrada de Petrópolis é muito bonita. No chafariz de pedra negra e molhada, em plena estrada, uma preta descalça enchia uma lata de água. Mocinha ficou parada, espreitando. Viu depois a preta reunir as mãos em concha e beber. Quando a estrada ficou de novo vazia, Mocinha adiantou-se como se saísse de um esconderijo e aproximou-se sorrateira do chafariz. Os fios de água escorreram geladíssimos por dentro das mangas até os cotovelos. Pequenas gotas brilharam suspensas no cabelo. Saciada, espantada, continuou a passear com os olhos mais abertos em atenção às voltas violentas que a água pesada dava no estômago, acordando pequenos reflexos pelo resto do corpo como luzes. A estrada subia muito. A estrada era mais bonita que o Rio de Janeiro e subia muito. Mocinha sentou-se numa pedra que havia junto de uma árvore para poder apreciar. O céu estava altíssimo, sem nenhuma nuvem, e tinha muito passarinho que voava do abismo para a estrada. A estrada branca de sol se estendia sobre um abismo verde. Então, como estava cansada, a velha encostou a cabeça no tronco da árvore e morreu. A morte segue seu cortejo no LEAP e provoca afetações em todos. Estudantes e professores constroem um registro, uma autodescrição, que é esse trecho de vídeo que acabamos de assistir. Extremamente mobilizados pela morte e o luto na pandemia, abrimos espaço para a mesma circular entre nós através do corpo que conversa com a literatura de Clarice Lispector. Performando, fomos aos poucos criando sentidos e incorporando a morte na vida e a devolvendo ao seu lugar natural. Fizemos depois uma roda de conversa virtual, onde apresentamos o vídeo para os demais estudantes da área da saúde, né? E abrimos um espaço de fala para que todos pudessem compartilhar suas experiências com luto durante a pandemia de Covid-19. A gente sabe que vai morrer. É uma constatação óbvia. A perda da avó. A gente vai ficando grande. Eu nunca tinha perdido alguém tão grande. Tenho medo da minha morte. Por que está pensando nisso agora? Viva cada dia de uma vez. Eu penso desde pequena sobre esse assunto. Bati a cabeça no travesseiro, o vento no meu peito. Passei a pensar muito tempo que isso era finito. Chorava, cara. Por que a vida vai acabar? A gente não fala sobre isso na faculdade. Não é um assunto tocado. A coisa mais democrática é a iminência do fim. Lamentos fúnebres foram se harmonizando pela sensibilidade da orquestra que acolheu o luto. A Sinfonia da Morte embalou a dança dos afetos de quem adentrou no território da perda. Dançando a morte, tateamos maneiras de fluir na vida, sustentando os vazios.